Bom dia pessoal, aqui é o Rafael Beltrame e o pessoal do grupo do WhatsApp está discutindo uma coisa muito interessante, tá? Que é as classes dentro do Old Dragon e a necessidade ou não de poderes dentro das classes, de diferenciar um bárbaro, um paladino ou um druida, tá? Por que eu acho interessante? Bom, se eu não achasse eu não teria escrito isso, tá? Esse meu livro, para quem não conhece, até uma dúvida comum assim, as pessoas pensam, guia de classes, então tem classes novas. Não. O foco dele é que a gente possa diferenciar os nossos personagens dentro das 4 classes básicas, tá? Então, tem bem a ver com o assunto que a gente estava falando, tá? O Pep, que é um dos nossos anciões dentro do grupo do Old Dragon, né? E o Maurílio, que está tendo contribuições muito legais, apresentando pontos e tal, porque acho que essa hora da manhã não tem muita gente conversando no WhatsApp. E o que eu acho assim? Eu acho que eu não acho errado as classes diferentes terem mecânicas diferentes. Eu não acho errado que um paladino tenha poderes e seja uma classe diferente. Não acho errado que o bárbaro seja. Primeiro, assim, eu acho que algumas pessoas têm a dificuldade de entender as especializações dentro do Old Dragon, tá? Não é que tu é um guerreiro e aí um dia no 5º nível, vou virar um bárbaro, vou jogar fora as minhas vestes da civilização, vou vestir uma pele de urso, de lobo, sei lá, e vou sair dando porrada, tá? Talvez o que falte deixar mais claro dentro do livro é que até foi um conselho do próprio Pepe, tá? Que ele fala para os alunos, ele fala para os jogadores dele já olharem a especialização antes de atingirem o nível. Então, se o cara olha assim, legal, vou querer ser um druida, então ele já faz no primeiro nível o personagem dele pensando no druida, tá? Então eu acho assim, o guerreiro, o homem de armas, né, não é diferente do bárbaro, só que o bárbaro tem que ser pensado como bárbaro desde o início, desde o primeiro nível, né? E talvez essa seja uma pequena diferenciação. No mais, não vejo porque esse acúmulo de poderes, que as pessoas dizem assim, mas a gente tem que diferenciar, tem que fazer, como é que eu vou diferenciar o meu vingador profano das sombras do meu paladino da luz superior? É interpretação, né, gente? Como eu falo no livro, assim, é o que tu adquire de equipamentos, como tu interpreta o teu personagem, como ele interage com os outros, né? Acho que isso é mais legal. Então, assim, eu vou jogar um personagem agora, só para dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu dar uma pausa aqui. A minha tecnologia em tripé é impressionante. Esse é meu tripé. Tá, só um minutinho. Bom, não sei se vai aparecer tudo espelhado ou não, tá? Mas assim, método para jogar depende. A gente quer dar um pouco mais de chance, não tem nada errado em dar um pouco mais de chance, tá? Porque, por exemplo, as pessoas que estão começando a jogar RPG talvez tenham uma expectativa, e aí se a gente deixar o jogo muito difícil, talvez isso afaste essas pessoas do jogo, né? Pode ser 4d6, tira menor resultado, pode ser por pontos. Eu não gosto muito do de pontos, prefiro 4d6. Só um minutinho. Pronto. Então, o 3d6 pode ser 3d6 em ordem, pode ser fora de ordem. 4d6 pode ser em ordem, pode ser fora de ordem. Enfim, acho que cada mestre tem o seu estilo. Aqui só, por exemplo, eu vou jogar 3d6 em ordem, tá? Então, 9 em força, 9 em destreza, 10 em constituição,
11, inteligência. 12, 13 em sabedoria. E 11 em carisma. Eu escrevi errado aqui. É carisma. Aqui é sabedoria. Tá. Então assim, de cara a gente vê que ele tem a sabedoria mais alta, então vamos fazer um clérigo. Não necessariamente, tá? Uma regra que eu não uso, de várias regras que eu não uso ou que eu adapto, é a do atributo mínimo. Eu acho que um guerreiro sim pode ser um guerreiro fraco, tá? O que acontece é que normalmente pelo tempo de aventura isso vai filtrar ele. Então, digamos, um guerreiro fraco teoricamente duraria menos. Se ele durar mais é porque ele tem algo excepcional, tá? Mas o mago, como é que um mago burro vai... Bom, aí entra outra regra minha. Desde o AD&D, quando eu aprendi a jogar da família D&D, eu fazia o seguinte, que dentro das magias que o teu personagem sabe, tu pode escolher na hora qual que tu vai lançar, que acho que é o esquema do feiticeiro, né, do Warlock ou do Sorcerer, sei lá, algum personagem desses a partir da terceira edição. Então, dá para presumir que ao invés de ser um erudito, de ser um estudioso, ele é um talento nato. Eu não preciso fazer uma classe feiticeiro, uma classe mago. Acho que basta esse bom senso. Então, se eu fosse fazer um clérigo, tá? Ele tem força e destreza mais baixas, então eu posso dizer assim, que ele não gostava muito de fazer exercícios, gostava mais da parte do estudo, achava que ele nunca ia sair da igreja, né, e que o principal foco dele era dos estudos e espalhar a palavra do Senhor dele através da lábia, né. Contudo, ele se viu numa situação de conflito, como na jornada do herói, né? Tem algo que tira ele da zona de conforto e leva ele para a aventura. E aí pode ser qualquer coisa, o mosteiro pode ter pegado fogo, pode ter sido atacado, enfim, no meio de uma viagem ele foi capturado e só se libertou em terrenos hostis. Algo o levou à aventura e ele se viu nessa necessidade de ter que batalhar. Ou os mesmos atributos, força 9, destreza 9, ele pode ter sido justamente o contrário, um cara que gostava muito de luta, muito de combate e sofreu vários ferimentos durante o treinamento dele, e isso tornou ele um pouco debilitado em alguns aspectos. E aí eu posso botar apenas a carga de interpretação, que por exemplo, ele é caolho, ou ele tem os dedos da mão esquerda quebrados, e aí ele, quando faz frio, ele reclama das dores, enfim, alguma coisa que dê cor a esse personagem. Por isso que quando eu crio os meus personagens, a gente costuma fazer o seguinte, colocar algo relativo, uma palavra relativa à profissão, entre aspas, dele, o que ele fazia ou faz além da classe. Então, aqui, no primeiro caso, estudioso, por exemplo, né? Ou no segundo caso, talvez combatente ou adepto do combate, alguma palavra-chave que me ajude a interpretar ele. Então, acho interessante. Mas, como podem ver aqui, ele poderia muito bem ser um guerreiro, né? Ser um cara que vivenciou várias coisas na vida, tem uma boa percepção das coisas ao redor dele, tá? E justamente essa percepção alta o tirou ele de vários problemas. Por isso ele não depende da força e da destreza, apesar de serem atributos medianos, né? Então ele é um cara mediano, mas com uma certa sagacidade, que o tirou de vários problemas. Apesar de que talvez ele viva numa cidade grande, no bairro pobre, e o conflito é uma coisa constante, né? Então ele precise desse lutar, né? Dessa coisa da luta. Então, são exemplos, tá, de como a gente pode fazer coisas diferentes com o mesmo personagem. Aí, digamos assim, ele é um clérigo da guerra, quais são os poderes que ele tem? Ele vai promover a guerra, né? Ou
Pode ser que o mestre diga que os clérigos da guerra no mundo dele usam martelos de combate de 2 mãos brancos, ou que eles são vistos pelo povo com um pouco de receio, um pouco de medo, né? Ele não precisa ter um poder especial. Na hora de ver as magias dele, ele pode favorecer as magias que lidam com a guerra, né? Sendo que parte da guerra é a cura, parte da guerra é a própria construção, né? Porque após a destruição vem a construção. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Repito, não acho errado os poderes, criar poderes específicos para customização, tá? Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de quanto mais simples, melhor, tá? Para mim, livro de RPG mais útil para o meu tempo de jogo são esses menores, mais finos, com menos regras, com mais espaço para minha para resolver na hora, né, os problemas que vão surgindo, tá bom? Então essa era a minha opinião, né? Vale a quem valer. Não é melhor ou pior que de qualquer um de vocês, tá? Então era isso. Um grande abraço a todos, um grande abraço ao pessoal dos colegas do grupo do Face, o grupo do WhatsApp, o grupo de e-mails, e até a próxima.